Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da área de CNC, né? Hoje a gente vai estar falando sobre um termo que é bem comum, que é justamente o IK, né? Que é referente a deslocamentos, né? Em coordenadas em arco, né? Ou coordenadas polares, né? E aí nesse caso o IK ele leva em consideração início e fim, né? De ângulos que eles não levam com base em concordância de 90, 180 ou 270 graus, né, de deslocamento, né? Então são deslocamentos que normalmente eles não possuem, né, essa característica, e o IK ajuda justamente a descrever, né, esse circo, né, esse ciclo em arco, né? Bom, como é que funciona, né, essa relação do IK, né? Se a gente for observar aqui na imagem, observa que aqui representa o torneamento, né, na parte do CNC, e analisa o seguinte, né? A gente vai ter um deslocamento partindo desse ponto, vamos chamar aqui de ponto A, até o ponto B, né? Ou seja, ele vai fazer esse arco aqui até o ponto B. E nesse caso, o que acontece? Se você for observar o raio, né, referente a esse arco, o raio ele está tomando como base esse ponto aqui, deixa eu marcar ele aqui de amarelo, ele vai tomar como base esse ponto, né? Então a gente tem como arco, ou como raio, essa reta aqui, né? Então justamente esse arco aqui, ele, se ele fosse, né, a 90 graus perfeito, né, ele ia estar pegando desse ponto até aqui, né? Então é justamente nesses casos aí que a gente pode utilizar tranquilamente, né, o G2 ou o G3, né, como a gente já viu em outras aulas, né, para o deslocamento. Nesse caso aí, como ele está levando em consideração o deslocamento sentido anti-horário, né, ele é justamente deslocamento G3, mas a gente precisa de outras duas informações que são justamente as informações referentes do ponto de referência I e do ponto de referência K, né? Então esses pontos I e K, deixa eu ampliar aqui de novo, eles vão ser justamente referentes a essa distância aqui, né? Essa distância aqui, né, da altura, ela representa justamente o deslocamento em I, e esse comprimento aqui, ele representa justamente o deslocamento em K, né? Então a gente precisa saber esse ponto para fazer o deslocamento, né, do raio, né? Então a gente, para partir do ponto A para o ponto B, a gente precisa desse ponto de deslocamento, né? Então esses valores, né, às vezes a gente tem que fazer justamente algum cálculo trigonométrico para poder identificar, né? Então vamos simular aqui um exemplo com base nessa figura para a gente poder calcular o mesmo, né? Então vamos supor o seguinte, né? Vamos supor que para esse deslocamento a gente tenha como base o raio, né, que já vem indicado no projeto da peça, né, referente ao desenho, ou seja, esse raio aqui, vamos considerar um raio de 100 milímetros, né? Então vou colocar aqui raio igual a 100, e vamos considerar o I, né, essa relação de altura, vamos considerar com a metade, vamos considerar com 50. Então a gente tendo o valor do I, que é justamente do centro da peça para a altura dessa primeira face, que também é um valor comum, a gente fica só precisando agora encontrar o valor de K, né, que é o valor com base no início do raio para essa face paralela, né? Se a gente fosse observar, né, o raio, ele acaba passando um pouco, né? Então esse deslocamento em K ele é menor, né? Então a gente precisa saber esse valor. Então se a gente tem esse raio que é 100, observa que esse raio ele toca exatamente aqui na altura I. Então, se a gente tem o raio que é 100, ou seja, esse comprimento 100 e essa altura 50, a gente consegue converter isso aí perfeitamente em um triângulo retângulo, né? Então, a gente fica com o valor da hipotenusa igual a 100 milímetros, né? E o valor aqui do cateto igual a 50, né? Então, aí só é utilizar realmente relação trigonométrica para encontrar o valor de K, né? Então, nesse caso aqui, a gente teria K, né, como a relação da raiz, né, deixa eu fazer aqui o desenho da raiz, a relação da raiz justamente da subtração da hipotenusa, né, ou seja, 100 menos 25,
né, menos 25. Lembrando que nesse caso aqui, a gente vai levar como base os valores ao quadrado, né? Então, na relação trigonométrica, a gente vai precisar desses valores aqui ao quadrado. Então, a gente vai ter, só corrigir aqui o valor aqui, coloquei 25, né? No caso é 100, ou 50, né? Então, a gente vai ter 100 ao quadrado, menos 50, né, ao quadrado. Então, deixa eu colocar aqui ao quadrado. Pronto, então vão ser esses dois valores aí. Então, nesse caso, a gente vai ter 100 ao quadrado, né? 100 ao quadrado é igual a 10.000, subtraindo justamente de 50 ao quadrado, né? Então, nesse caso aí, vai dar 7.500, né? Então, o que é que a gente vai precisar agora? Extrair a raiz de 7.500, né? Então, extraindo essa raiz, a gente vai ter justamente, né, o valor referente a esse comprimento, né? Então, a gente vai ter esse valor aí. A raiz de 7.500 é igual a 86,60, né? Então, 86,60 representa justamente o valor do K, né? 86,60 milímetros, né? Então, é esse valor aqui, tá bom? Então, hora ou outra sempre aparece, né, nos desenhos de peça para deslocamento ou programação CNC, essa relação do I e do K, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de matemática, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação do triângulo retângulo, né? Levando como base a relação dos seus lados, né? Ou seja, dos dois catetos e da hipotenusa, né? O qual esses valores em comprimento, né? Eles representam, né, quadrados de dos seus respectivos lados, né? Ou seja, dos seus respectivos comprimentos, né? Então, com base na relação da área, né, do quadrado desses lados, a gente consegue chegar à relação do comprimento dos catetos e da hipotenusa. Bom, nesse caso aqui, né, vamos supor a área do A, né, indicada aqui na figura, nessa área aqui de A, igual a 1.764 milímetros quadrados, né? Então, essa primeira área aqui, essa relação da área, né? Se a gente extrair a raiz aqui de 1.764, a gente já encontra o valor do comprimento aqui de A, né? Então, aí já para ficar a referência. Bom, então, primeiro ponto, essa área de 1.764 milímetros quadrados de A, a área de C igual a 4.900 milímetros quadrados, e aí a gente vai querer justamente saber a área do triângulo retângulo ABC, né? Então, para a gente saber essa relação da área do triângulo ABC, né, já que ele é um triângulo quadrado, se a gente tiver o comprimento de A e o comprimento de B, ou seja, dos dois catetos, a gente formando uma relação como se fosse um retângulo, né? A gente dividindo por 2 a área do retângulo, a gente vai encontrar a área desse triângulo, tá bom? Então, só para tomar como base essa referência. Bom, o primeiro ponto, né, já que a gente tem as duas áreas, a gente vai tomar como base a relação trigonométrica, né, do teorema de Pitágoras, né? Então, nesse caso aqui, para encontrar os catetos, a gente vai tomar como base, né, a relação do A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Então, a relação das áreas, tanto de A como de C, a gente já tem, né, que nesse caso, respectivamente, equivale a 4.900 e 1.764 milímetros quadrados, né? Então, a gente está querendo descobrir a relação do B, né? Então, nesse caso aí, o B, né, vai passar aí como uma incógnita, né? Então, já que estava positivo, o valor ficou agora negativo. Então, a relação do B ao quadrado vai ser justamente 4.900 menos 1.764. E aí, no caso, como está B ao quadrado, a gente extrai a raiz dele para encontrar o valor. Então, a subtração aí dá igual a 3.136 e a extração da raiz, né, igual a 56, né? Ou seja, a raiz de 3.136 equivale a 56, né? Então, 56 é justamente o comprimento do cateto, né? O cateto de B, né? Que é esse comprimento aqui. Então, esse é o resultado final que a gente quer? Não, a gente está querendo a área, né? A área aqui do triângulo, né? Então, agora a gente já tem esse comprimento, que é igual a 56. A gente precisa agora de quem? Do comprimento de A.
Só que o comprimento de A ele já está implícito, né, aí na questão, já que a gente tem a área, né, de A. A área de A é quanto? 1764. Então é só extrair a área de A que eu vou ter o comprimento de A. Então com o comprimento de A e de B, como eu mostrei no início, a gente vai ter uma relação de base vezes a altura do retângulo, multiplicando um pelo outro a gente vai encontrar a área do retângulo. E nesse caso, como é um triângulo retângulo, a gente dividindo por 2, né, a gente vai encontrar a sua respectiva área. Né? Então nesse caso aí, para encontrar a área, a gente vai ter 56 vezes 42 dividido por 2. Aí você pergunta, tá, ok, o que é esse 42? Esse 42 é justamente o comprimento com base nessa área aqui. Então se você extrair essa raiz aqui, 1764, vai encontrar 42. Então 42 equivale ao comprimento de A. Então a gente tem A igual a 42 e a gente tem B igual a 56. Né? Então 56 vezes 42 a gente vai encontrar a área do retângulo, né? Que é formada aqui com base nesses dois comprimentos. Então a gente vai encontrar essa área. Só que como a gente quer a área do triângulo retângulo, a gente vai precisar dividir por 2, né? Ou seja, a metade que a gente quer. Então por isso que está aqui dividindo. Né? Então 56 vezes 42 dividido por 2 dá igual a 1176 milímetros quadrados. Então essa é a área do triângulo ABC, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando, ou melhor, né, a gente vai estar iniciando um novo ciclo de vídeos, falando especificamente sobre rugosidade, né? E fazendo um paralelo entre a parte física, né, no que diz respeito a o que caracteriza a rugosidade e no que diz respeito também às suas simbologias e aplicações. Né, a gente já tem uma série de vídeos falando um pouco na parte de desenho técnico, né, ou seja, na parte de representação e simbologia. Agora a gente vai fazer um mais completo, né, envolvendo tanto a parte de simbologia, mas a parte física também. Né? Então a gente vai tomar como base um processo como um todo. Né? Então vai ficar uma série de vídeos, né, falando especificamente sobre esse conceito. Né? Bom, o primeiro ponto, né, no caso desse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouco sobre características, né, no que diz respeito ao perfil, né, geométrico da rugosidade. Né? A rugosidade representa justamente imperfeições microgeométricas, né? Então ela tem como base justamente essa análise dessas imperfeições. Né? Então aqui a gente tem um perfil de uma superfície indicada, né, um perfil qualquer, e nesse perfil a gente tem a representação aí de 5 aspectos, né, que é o que a gente vai estar vendo nesse vídeo aí, que são 5 aspectos referentes à rugosidade. Né. Então esse primeiro perfil aqui indicado, né, essa distância, né, aqui informada, né, esse número 1, ele representa, no que diz respeito à classificação dos aspectos da rugosidade, ele representa justamente o comprimento da rugosidade, né? Ou seja, se a gente for observar, ele leva em consideração a distância, né, entre os picos, né, ou entre os vales que representa cada sulco formado durante o processo. Né? O 2, né? O 2 ele é bem interessante porque o perfil da rugosidade ele toma como base uma relação de perfil geométrico de ondulação. Né? Então, essas ondulações macros, elas possuem também uma característica, né, que é justamente a distância, né, entre elas. Né? Então, esse perfil 2 ele representa justamente o comprimento das ondulações. Né? Então, essa é a base dele, né, dessa informação número 2. O 3 ele já representa a orientação dos sulcos, né? Ou seja, para qual sentido é que ele vai estar direcionado. Né? Então, esse número 3 ele representa a orientação dos sulcos. Né? Então, ele tem como base essa característica, né? Que é justamente referente à orientação. O 4 ele também é interessante porque ele leva em consideração do perfil da ondulação. Então, o 4 ele representa a amplitude da ondulação. Né? Então, esse 4 ele representa justamente a amplitude da ondulação. Né? Outra característica importante para o processo de análise da rugosidade. Né? Então é importante ter essas características. Nesse caso agora fica faltando apenas o 5,
O 5 ele é um detalhe muito importante porque ele representa a amplitude da rugosidade, né? Ou seja, da característica referente entre pico e vale, né? Então o 5 ele vai representar justamente a amplitude, né? Que é um dado aí muito importante para análise da rugosidade, né? Então nesse caso aí esse P mais V ele representa justamente pico mais vale, né? Ou seja, no perfil da usinagem ele vai tomar como base essa distância, né? Ou seja, essa amplitude do processo. Então são esses 5 pontos aí para a gente iniciar, né, essa análise da parte de rugosidade, e aí a gente vai fazendo cada vídeo olhando tópico por tópico, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!